Ageu capítulo 1, verso 8. Ageu 1, verso de número 8. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Da casa me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Dela me alegrarei, ou me agradarei, serei glorificada, diz o Senhor. Então, o texto assim é bem simples, né? Mas indo de trás para frente, a gente fala assim: vamos nos reunir para a glória de Deus. Nós estamos reunidos no nome do Senhor, por Ele e para Ele. E queremos glorificar a Deus, né? Às vezes nós glorificamos a Deus com palavras, né? Glória a Deus, glória a Deus. Mas efetivamente Deus é glorificado quando a casa de Deus, que é a igreja, é edificada. Quando a casa de Deus é edificada, Ele se agrada. E quando Ele se agrada, essa palavra agradar, Ele se alegra. E consequentemente, quando Deus se alegra, a igreja, a casa de Deus, que é formada por pedras vivas, que sou eu e você, nós somos fortes. Motivo, às vezes, da nosso cansaço, eu vou chegar um pouquinho mais, vou abranger esse tema nesses minutos da manhã, mas o motivo, às vezes, do nosso cansaço, muitas das vezes, é porque a casa de Deus, não estou falando da denominação, mas a casa de Deus não está sendo edificada. Porque a casa de Deus não está sendo edificada, Deus não está se agradando, e por isso nós estamos, às vezes, muitas das vezes, fracos. E para que nós venhamos a ter essa estrutura de um homem e de uma mulher forte em Deus, nós devemos agradar a Deus. E para agradar a Deus, é necessário que nós venhamos a edificar a casa, buscando madeira, subindo ao monte, conforme diz esse texto aqui, da maneira figurada, agradando a Ele e Ele sendo glorificado. Então, quando é que a casa é edificada? Essa é a pergunta, né? Como a casa é edificada? E o que é a casa? Primeiro, a casa é a igreja. Amém? E a igreja sou eu e você. A nossa relação. A igreja não é a reunião. A igreja também não é o prédio. O prédio nós já entendemos de uma maneira bem clara, que não é a igreja. Mas às vezes nós confundimos a igreja com a reunião. O fato de nos reunirmos, aí agora nós somos igrejas porque estamos reunidos. Nós somos igreja sem estar reunidos. Continuamos sendo igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja nem é o prédio e nem é a reunião. A igreja é o corpo de Cristo. E esse corpo precisa ser edificado. E a Bíblia fala lá em Efésios que o corpo de Cristo é edificado pela lavagem do corpo, é edificado pela lavagem, pela água, através da palavra de Deus. A palavra de Deus nos lava como se fosse uma água. E isso nos traz edificação. Você entende isso? Vamos ler esse texto na íntegra. Efésios. Abra lá com o pastor. Efésios 5, 26. Diz assim o texto: para que a santificasse, ou seja, a igreja,
tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Quando é que isso acontece? Quando nós nos reunimos como igreja, já somos igreja, quando a igreja se reúne e ela medita na palavra, ela reflete sobre o tema, ela vai meditar sobre o texto, esse texto vai nos lavando e vai nos edificando. E a palavra lavagem, quando se fala lavagem pela água, o que lembra você? Que vai tirando o banho, que vai tirando o quê? Que vai tirando aquilo que ficou engastado, incrustado, a sujeira. Então, cada vez que nós nos reunimos em torno da palavra, a palavra vai nos dando o quê? Um banho. E esse banho vai nos limpando. Eu estava assistindo semana passada um filme antigo já, que mostra, sobre umas figuras estranhas. Eles foram se transformando, né? Eles foram se transformando e se tornaram pessoas, homens, mas extremamente defeituosos, danificados, vamos dizer assim. Piratas do Caribe, todos já assistiram. Aí tem um navio, de repente aparecem uns homens que foram condenados pela eternidade. Já viram isso? E eles começam a se deformar. Mas são homens, cheio de... Parece que o fundo do mar foi grudando coisas nele. E eles foram tomando outra aparência, monstruosa. É mais ou menos isso. Nós pensamos assim, nós estamos reunidos, aí pensamos, nós vamos ser transformados. Mas essa transformação é de mente. A reunião transforma a minha mente. A minha imagem, ela é... A imagem que eu expresso é o resultado de uma natureza manifestada, de uma natureza que está aflorando. Eu me reúno com a palavra de Deus e a palavra vai transformando a minha mente. Não transforma a minha vida, mas a palavra transforma a minha mente e me lava e arranca as coisas que estão encrustadas, as coisas que foram ficando grudadas em mim. E eu não estou sendo acrescentado, eu estou sendo retirado. Nós nos reunimos e a palavra vai nos limpando das manchas, aqui fala rugas, né? Mas das incrustações, daquilo que nos deforma, vai nos arrancando. E cada coisa que vai sendo arrancada, que vai sendo retirada, mais o homem interior, segundo essa palavra, segundo o texto bíblico, né? Palavras bíblicas, esse homem interior vai aparecendo. À medida que essas incrustações, que não pertence a nós, vai sendo retirado, vai sendo lavado, vai sendo arrancado pela lavagem da palavra de Deus. Por que eu estou falando isso nessa manhã? Para que você possa ter a dimensão e a responsabilidade e o desejo de se reunir. Porque a reunião, ela é fundamental para que você se pareça mais com Cristo. Quando a reunião é centrada em Cristo, não em nós. Quando a reunião é centrada em Cristo, a palavra de Deus, ela vem nos limpando, nos arrancando aquilo que faz com que você não se pareça com o Senhor. E vai tirando até que você vai se parecendo mais e mais, vai aparecendo mais o caráter do homem interior que está em você. Transformação de vida, mostrando vida. À medida que eu me reúno, à medida que eu recebo de Deus, a palavra de Deus que vai lavando, vai limpando as nossas vidas. Como isso é importante, amados. Como é importante nós nos reunirmos em torno da palavra de Deus e entendermos isso. Qual é a função da palavra para a minha vida? A palavra tirar esses conceitos que eu tenho de mim mesmo.
saber quem verdadeiramente eu sou. Porque se eu não sei quem eu sou, tudo que eu faço, tudo que nós fazemos, não está fundamentado, não está justificado, não está fortalecido. E aquilo que eu faço, sem estar justificado, sem estar fundamentado, gera cansaço, gera enfado, peso. O peso de uma responsabilidade, aquilo que deveria ser o privilégio de um senso comum de quem a igreja que deveria ser um privilégio, vira uma culpa, vira um peso, vira um fardo. Porque eu fico tentando sustentar. Em vez de eu estar sendo fundamentado numa rocha, eu fico sustentando. Quando eu falo fundamentando, é isso, eu fico sustentando o peso daquilo que eu chamo de fé, através das minhas obras. E quando eu fico sustentando o que eu chamo de fé pelas minhas obras, pelo aquilo que eu faço, não vai demorar muito tempo, amados, 6, 7 meses, eu vou ficar extremamente cansado. Eu vou ficar extremamente enfadado. E vou começar a transferir responsabilidades, ocupar um monte de gente, ou então vou pedir férias. Porque eu estou sustentando a minha fé, e na realidade eu não estou sustentando fé nenhuma. Eu estou sustentando uma crença. Porque fé, segundo nós temos entendido, é o conhecimento, segundo Hebreus, capítulo 11. O conhecimento que eu tenho a respeito de Deus. E o conhecimento que eu tenho a respeito de Deus, à medida que esse conhecimento é desenvolvido, à medida que esse conhecimento que eu tenho de Deus é desenvolvido, a minha fé vai me sustentando. Ou seja, esse conhecimento vai me sustentando. Então eu sou sustentado, eu sou fundamentado. Eu caminho de cabeça erguida, sendo fortalecido dia a dia. As minhas forças se renovam a cada dia, à medida que a rocha que eu estou, a qual eu estou, ela está cada vez mais sólida. E isso faz com que eu possa suportar todas as crises, ou todos os ventos, ou as tempestades que porventura possam aparecer aquela semana, aquele mês, ou aquele ano. E eu não preciso sustentar essa rocha. A rocha me sustenta. Quando nós sustentamos a rocha, isso é crença. Crença, eu fico tentando discutir com as pessoas que eu estou certo. Eu fico discutindo com as pessoas, ou tentando discutir comigo mesmo, provar para mim mesmo que o que eu creio é verdade. Eu tenho um conjunto de informações e eu fico sustentando essas informações e não deixo ninguém tocar. E brigo com as pessoas que ficam tentando mexer com minhas informações, com as coisas que eu estabeleci como doutrina para a minha vida. E isso a Bíblia não chama de fé, isso é apenas o doutrinário, isso é apenas crença que eu fico tentando sustentar para poder ficar sobre um fundamento. E na realidade eu não estou sobre fundamento nenhum. Eu estou cada vez mais cansado. A Bíblia nos convida a conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, ou seja, a palavra de Deus, que é Deus, que é o verbo, conhecendo a Deus, eu vou sendo fundamentado, eu vou sendo sustentado pelo conhecimento que eu tenho a respeito da palavra de Deus. Por isso é tão importante você, numa manhã como essa, todas as vezes que te derem a oportunidade de se reunir, olha, a igreja vai se reunir, aí você pergunta, vai se reunir no nome de quem? Se for no nome de Jesus, se for para Jesus, por Jesus, nossa fé será alimentada. O conhecimento que nós temos a respeito de quem Deus é e do que Ele faz, vai ser acrescentado, vai ser desenvolvido. E quando o conhecimento que eu tenho a respeito dEle é desenvolvido, eu vou cada vez ficando mais forte. Por isso que o diabo quer fazer o que com a igreja, amados? Quer enfraquecer a igreja. Tem roubado a palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido rara.
há 2000 anos. Não é só nessa geração que nós vivemos. Porque o diabo tem tentado tirar a palavra de Deus dos púlpitos, dos lábios, das mentes dos crentes. Hoje, as nossas reuniões, basicamente, é um Deus a favor, é só um ídolo, é só um poder manifestado. Manifestando poder para provar que Deus está aqui ou não, como se Deus quisesse provar que Ele existe e que Ele é poderoso. As reuniões pararam de ser em torno da palavra de Deus, da verdade bíblica que me liberta, da verdade que me lava, da verdade que me faz cada vez mais parecer com Cristo, ser dele. Uma verdade que eu estou sendo fundamentado e não que eu estou sendo usado, ou que eu uso para eventual dificuldade que eu venha a ter no meu dia a dia. Eu passo a saber quem eu sou. Conforme desde o início do ano nós estamos falando sobre identidade, né? Quando eu sei quem eu sou, tudo que eu faço, as minhas obras, elas estão justificadas. Elas estão fundamentadas. Eu tenho capacidade ou capacitação da parte de Deus para continuar fazendo o que eu estou fazendo. Mas quando eu não sei quem eu sou, tudo que eu faço só é peso. Maridos, por não saber qual é a sua verdadeira natureza, quando está passando uma crise no casamento, o casamento, em vez de ser um privilégio para ele, passa a ser a culpa de ter uma família. A culpa de ter vida. Aí nós queremos se livrar disso. Aí muitas pessoas tentando se livrar do casamento. Muita gente tentando se livrar da vida. Pessoas tentando se livrar das funções, das atividades que elas estão exercendo, porque elas estão se sentindo cansadas. Seja em qualquer âmbito. Seja no casamento, seja no âmbito ministerial, obreiros cansados, maridos cansados, esposa cansada, filhos cansados, ovelhas cansadas. E a única coisa, quando nós estamos cansados, nós queremos saber o quê? Qual o motivo do cansaço? Aí nós falamos, o motivo é porque eu estou carregando um peso. Aí qual é o teu peso? O que tem feito você ficar cansado? Você pode dizer assim, se você não souber quem você é, se você não tem revelação de quem você é, você vai exatamente na verdade, ou na realidade que está fazendo com que você esteja cansado. Uns vão dizer, eu estou cansado porque estou trabalhando muito. Isso é a realidade. Eu estou cansado por causa que meu casamento está assim, está assado. Eu estou cansado porque minha esposa faz isso. Eu estou cansado, chego em casa e fico cansado. Eu descanso quando eu saio de casa. Eu venho para casa e fico cansado. A esposa fala assim, eu estou descansado quando meu marido está fora. Meu marido chega, eu fico cansado. Tem mães que falam assim, eu estou cansado por causa dos filhos. Se eu não tivesse filhos, eu não estava cansado. Obreiros estão cansados porque eu sou diácono. Eu sou cansado porque eu sou auxiliar. Se eu fosse só uma ovelha, fosse lá para a igreja todo domingo, só para sentar lá, eu estava descansado. Então nós começamos a tentar se livrar do que nós estamos fazendo. Fazemos durante um período, aí quando vem o cansaço, coisas que a gente pode se livrando, a gente vai se livrando. Se for ministério, se for auxiliar diaconal, é rápido. A primeira coisa que a gente joga, é o primeiro pacote que a gente joga fora. A primeira pedra que a gente joga fora do barco. O barco está afundando. A gente olha logo para o ministério. Vou jogar fora isso aqui. Trabalho não, porque eu vou passar fome, tenho que pagar aluguel, casa. Mas tem uns que, quando o negócio fica, o barco, a tempestade sopra mesmo e o vento, já até trabalho o cara joga fora. Aí bota a culpa aí fala que está deprimido, mas ele joga fora o trabalho. Tem gente jogando fora a família, mas jogando fora o casamento. Aí eu estou aprofundando mais, coisa mais séria. Porque aí fala, não, eu não jogo, mas tem gente jogando, mas em nome do cansaço, em nome do fardo que se tornou pesado. Tem pessoas jogando fora a família. Ou você acha que as pessoas, uma mãe pega uma criança recém-nascida e joga no lixo, isso é uma coisa só de animais? Você acha que alguém é capaz de ser humano fazer isso? Você já ouviu em algum lugar que uma mãe pega um filho recém-nascido e joga na lata do lixo? Já ouviram isso? Ou não? Isso não acontece só no Acre. Acontece muito, amados. E quem faz isso é um ser humano.
E quando a gente fica pensando nisso, a gente pensa assim, meu Deus, como é que alguém é capaz de pegar um recém-nascido, jogar no vaso e dar descarga? Tem ser humano fazendo isso, amado. Mas aí a gente pode falar que a gente pode jogar coisas menores fora. Vou jogar, voltando aqui para a nossa igreja, vou jogar o ministério fora. Porque eu estou cansado, vou jogar fora isso aqui. Aí a gente acha, não, isso aqui é menos, isso aqui pode. Amados, na verdade nós não podemos, a Bíblia fala que nós não podemos fazer absolutamente nada sem Jesus. Ele fala assim, sem mim nada podeis fazer. E quando a gente tenta fazer sem o Senhor, o resultado presta atenção, quando a Bíblia diz lá em João 15, nós não podemos fazer nada sem Cristo, mas nós vamos tentar fazer, porque nós somos insistentes e teimosos. E quando a gente começa a tentar fazer sem Cristo, sabe o que acontece? Enfado e cansaço. Enfado e cansaço. Então, qual é o motivo do meu cansaço? É porque eu estou fazendo sem Cristo. E fazer sem Cristo, e como é que é fazer com Cristo? Fazer com Cristo é o quê? Não fazer nada, cruzar o braço? Não, é fazer, mas sabendo quem eu sou. Jesus, sabendo quem Ele é, Ele vai para Jerusalém, para subir o Monte Calvário e ser crucificado. Porque Ele sabia quem Ele era. Eu sei quem eu sou. Porque eu sei quem eu sou, a minha obra está justificada. Por isso, aquilo que eu faço, eu serei eficaz naquilo que eu vou fazer. Porque eu sei quem eu sou. Porque o que nós estamos fazendo, nós somos ineficazes. Nós somos ineficazes naquilo que nós estamos fazendo. Porque nós não estamos fazendo sozinho. Fazendo sozinho, leia-se, estou fazendo sem Cristo. Aí como é que é fazer com Cristo? Fazer com Cristo exatamente, me reúno no nome dEle, o conhecimento que eu tenho a respeito do meu Deus, me agrega novos valores, e um dos valores que a Bíblia te agrega quando você se reúne no nome dEle é saber a tua natureza. E a tua natureza, ela carrega em si toda a capacitação de você realizar o que você quiser. Por isso que a gente fala aqui, falamos muito, que a nossa crise não é de necessidade. Porque nossa crise é de identidade. Porque se nós sabemos quem nós somos, você vai ver que você é capaz de fazer tudo o que você está fazendo e você tem muita força guardada e você não sabe. Você é um filho de Deus. A grande revelação para a igreja é que nós, que somos filhos do homem, somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós estamos habilitados, capacitados a passar por esse mundo de cabeça erguida, diante de todas as afrontas, das tribulações, das angústias, das perseguições. Nós podemos amar sem ser amado. Por que nós podemos amar sem ser amados? Por que nós podemos perdoar sem ser perdoado? Por que nós podemos compreender sem nunca ser compreendido? Por que nós podemos fazer as coisas sem nunca receber nada em troca? Será que nós podemos? Se você souber quem você é, você vai ver que dentro de você, a tua natureza, a nova natureza que Deus te deu, de filho de Deus, ela tem a capacidade para realizar isso. Essa capacidade que Deus colocou em você, de ser quem você é. O Filho de Deus, um homem que agora recebeu a natureza de Deus. E você, com essa natureza de Deus, você tem capacitação. Você tem uma capacitação justificada, que vai habilitar você. Que vai habilitar você a fazer tudo o que é necessário ser feito. Sem abrir mão, sem se cansar, sem transferir responsabilidade, sem culpar fulano nem o beltrano. Mas você vai conseguir atravessar o deserto e chegar cheirosa para casar com o noivo. Você vai conseguir passar por esse deserto sabendo quem você é. Eu sei quem eu sou, pastor. Minha nova natureza, filho de Deus. E como é que a gente fica sabendo quem nós somos? Porque alguém te falou? Porque o pastor te falou? É porque o Espírito Santo falou ao teu coração. O Espírito Santo falou quem você é. Se o Espírito Santo não falar quem você é, você nunca vai saber quem você é. Se o pastor falar, você é filho de Deus, não adianta nada, amado. Isso é só uma informação. Você tem a natureza divina, você não vai ficar cansado. Você vai ficar cansado. Em outras palavras, o Espírito Santo falar para você quem você é Jesus chegar para você nessa manhã e falar assim, você é bem-aventurado, hein, fulano? Porque não foi carne, nem foi o Rogério, nem foi o pastor que te disse. Mas foi o Pai que está do céu que disse que eu sou, falando para Jesus, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus. E eu, Jesus, sendo Filho de Deus, sendo Deus, ele diz, e você é
Não é fraqueza, você não é Simão, você é Pedro, você é uma pedra, você é uma rocha. E sobre essa rocha, essa natureza, nova natureza, minha igreja vai ser edificada. É assim que a minha igreja vai ser edificada. Sobre essa revelação. Uma revelação de saber quem Deus é, quem Jesus é, quem você é. Se nós não sabemos quem Deus é, quem Jesus é, quem eu sou, a igreja não é edificada. Consequentemente, eu não sou lavado. Estou buscando madeira, subindo ao monte de uma maneira religiosa. Mas se o Espírito Santo fala para mim, se Jesus fala para mim quem eu sou, se eu tenho revelação de quem eu sou, você vai receber uma capacitação sobrenatural, amado. E você vai parar de jogar coisas preciosas fora do barco da tua vida. Relacionamentos, pessoas, amigos. Você vai conseguir caminhar de uma maneira digna nesses dias. Sendo Cristo, sendo de Cristo. Como é que Cristo, né? Como é que Cristo, Jesus, como é que Cristo encararia a sua luta hoje no seu lugar? Pense nisso. Imagina Cristo encarou a tua semana passada. Será que ele faria o que você fez semana passada? Será que Cristo faria ou fará o que você pensa que vai fazer semana que vem? Aquilo que você está pensando em fazer, será que Cristo faria isso? Aí você pode responder assim, né, pastor? Eu faria. Mas o meu Jesus não faria isso. O meu Cristo não agiria assim. O meu Cristo não responderia assim. Ele não pensaria assim. Duas pessoas que têm o coração e a mente de Cristo, elas vivem de uma maneira harmônica. Se nós não temos o pensamento e o coração de Cristo, sabendo a nossa natureza, nós agimos em defesa própria, mas nós queremos culpar os outros. A queda, amado, fez com que o ser humano tivesse um defeito de fábrica, defeito de fabricação. Nascemos com esse defeito. Vem de família. Já viu assim? Mas essa família, todo mundo é assim. Você já ouviu alguém falar assim? Ele é da família fulana, por isso que é assim. Todo mundo dessa família é assim. Tem um jeito, tem uma maneira de agir, né? Tem uma maneira de olhar. A família dele tem a sua maneira de olhar. Porque já é da família. Mas não existe só essa família individual. Existe todos os seres humanos, nascemos com defeito, amado. Nós não aceitamos, amados, levar a culpa. Ninguém. Nós gostamos de transferência. Nós discutimos. Nós negamos. Se a pessoa te acusar e ela tiver leve, uma acusação leve, nós desconversamos. Isso é um defeito de fábrica do ser humano. Ele desconversa. Se o assunto está ruim, mas a pessoa não está forçando muito a barra, ela desconversa. Vamos desconversar. Muda a página. Fala que está com sede, desconversa. Vamos sentar para conversar essa relação? Não, a gente desfaz. Se apertar um pouquinho mais, a gente nega. Todo ser humano nega. Defeito de fábrica. E se apertar muito, mente. Não aperta muito a pessoa que está do seu lado, não, porque senão ela vai mentir. Se apertar muito, vai mentir. Agora, se ela estiver sabendo quem ela é, e se ela é um Cristo, natureza de Deus, aí ela vai agir diferente. Mas se ela não souber quem ela vai ter autopreservação. E a autopreservação passa pelo desconversar, muda de assunto. Mas está chovendo hoje, né? Muda o assunto, desconversa. Mas a pessoa insiste mais, aí você nega. E se a pessoa apertar muito, acaba mentindo, porque ela quer descanso. A qualquer preço. E o preço que Deus quer te dar para te dar descanso é saber quem você é.
para que você possa assumir todas as suas responsabilidades, assumir tudo que Deus está te dando, assumir sua família, sem botar culpa em fulano ou beltrano, assumir teu ministério, assumir tua posição em Cristo na igreja, sem botar culpa lá no pastor, no diácono, no obreiro, na família A, B ou C. Assumir a sua posição de esposa, de marido, de filha, sem transferência, sem buscar subterfúgios, achar que você pode carregar esse fardo sozinho, que na sua força você vai fazer. Você não vai fazer. Nós temos essa dificuldade, nós não funcionamos direito. Aí quando nós fazemos isso, amado, quando nós queremos que a coisa dê certo a qualquer jeito, a gente quer que dê certo. A gente quer que funcione, a gente quer que a família funcione. Então, às vezes, para funcionar, para que aquilo dê certo, aí a gente, às vezes, extrapola. Como eu falei aqui, né, desconversa, nega, mente, extrapola. Por mais um final, pastor, eu só queria que desse certo. Eu só queria que funcionasse. Aí eu peguei e desconversei, porque eu queria que funcionasse, pastor. Eu mentisse, pastor, mas olha, foi por causa de uma causa nobre, porque eu queria que funcionasse. Eu neguei, pastor, porque se eu falasse, o leite ia transbordar e ia acabar tudo. Então, eu queria só que funcionasse. Eu só queria que desse certo. Nós queremos que as coisas funcionem. Aí queremos pagar, achamos que podemos fazer qualquer coisa para a coisa funcionar. E ela só vai funcionar mesmo, amado. As coisas só vão trazer harmonia. Você só vai ter paz. Não é quando as coisas estiverem funcionando. Você vai ter paz quando você estiver em harmonia com quem você é. Como é que é isso, ter harmonia com quem você é? Quando nós não respondemos como nós deveríamos responder, nós entramos em crise. É como um equipamento que não está funcionando direito e aí esse equipamento começa a trabalhar mal. Quando nós não perdoamos, nós conseguimos ficar sem perdoar. Mas quando nós não perdoamos, nós que temos uma nova natureza, eu e você, que somos filhos de Deus, isso nos faz mal. Você entende isso? Isso nos faz mal. E graças a Deus que nos faz mal. Porque isso mostra que você é filho de Deus. Que você tem outra natureza. E o fato de você não ter perdoado, gerou esse mal-estar em você. Você está trabalhando mal, você está funcionando mal. Você não dorme direito. Porque você agiu daquela forma errada. E aquilo não te deixa mais dormir, porque tem alguma coisa errada com a tua natureza. Você é filho de Deus. Você tinha que ser harmônico. Quando você abandona, e não deveria abandonar. Você pensa que vai abandonar e vai ficar bem. E, na verdade, vai ficar mal. Você vai tirar a mão do arado, falando assim, não vou fazer mais isso, agora eu vou ficar bem. Vou abandonar o ministério, o diaconato, vou deixar de ser pastor, sei lá. Aí você acha que vai ficar bem, aí algo não vai funcionar direito, vai gerar um mal-estar. E aquilo que você achava que era cansaço, que era um fardo, que era um peso, na verdade o peso é você não funcionar como deveria funcionar. Você não está em harmonia com a tua natureza. Então, quando Jesus fala para você perdoar, porque você recebeu uma natureza que é amor. Quando Jesus manda você amar, é porque você recebeu uma natureza que é amor. E quando você não ama, você está fora de especificação. Você está com defeito. Aí fica com febre. Aí não funciona. Aí entra em parafuso. Quando ele manda você amar, a gente ama, né? Amar, por que eu devo amar? Você deve amar porque é a tua natureza. Se você não amar, você vai ficar mal. Vamos amar as pessoas porque elas precisam de amor. Não, você que precisa amar. Vou amar minha esposa porque ela precisa de amor. Se você não amar a sua esposa, você que vai ficar mal. Se você não perdoar as pessoas, não é porque as pessoas precisam de perdão, não. Você tem uma natureza que é perdão, uma natureza de Deus que se manifesta através do perdão, do amor, da longanimidade. Quando você não age assim, quem vai funcionar mal é você. Quando você não é paciente,
Você é irritado, quem não funciona bem é você. Eu estou irritado, então você parece que está fazendo mal às pessoas, mas antes de você fazer mal a elas, você faz mal a você. Se você é filho de Deus, se você tem essa outra natureza, você faz. Se você tem a nova natureza, essas suas atitudes fazem mal a você. Aí nós ficamos achando que não estamos funcionando bem porque por alguma coisa externa, por causa de alguém, de uma pessoa, de uma situação. Não é. É porque Deus colocou em você uma nova natureza. E quando nós não agimos de acordo com essa nossa nova natureza, nós estamos o tempo todo em conflito, amados. Nós estamos o tempo todo na luta. E quanto mais criança em Cristo Jesus, quanto mais você chegou na igreja e não cresce, passa 10, 15, 20 anos e não cresce, você, essa criança, você só vai viver em crise. Você só vai viver numa luta. E você pensa que a tua luta é natural, é por causa de alguma situação externa. Não é por causa da tua nova natureza. É como se você fosse um carro a gasolina e quisesse funcionar com álcool. Aí coloca um álcool para você rodar. E não roda. Engasga. Morre. Não funciona. Aí você muda de posto para ver se outro álcool é melhor, mas não adianta, não é o álcool. Você só é movido a gasolina. Teus atos têm que ser atos de amor, de perdão. Porque Deus colocou isso em você, amado. Deus nos estragou para o mundo. Nós não funcionamos daquela mesma forma. Deus nos resgatou, nos tirou das trevas e nos deu uma nova natureza, para você funcionar segundo as especificações de Deus, para você produzir frutos do Espírito. Está lá em Gálatas. Mansidão. Quando você não é mansa, quando você não é manso, faz mal a você. Entende isso? Quantos entendem isso que o pastor está falando essa manhã? Deixa o Espírito Santo ministrar teu coração. A sociedade está precisando de pessoas que amem, que perdoem. Não, mas eu sei que pessoas que amam e perdoam e são mansos, faz bem em qualquer ambiente. Mas nós nós devemos fazer isso não é por causa do ambiente, por causa das pessoas. Se nós não fizermos isso, se nós não amarmos, não perdoarmos, nós vamos ficar enfadados, cansados, enjoados. Nós vamos parar, mas a igreja não vai estar sendo lavada. A igreja está toda virando um monstro, cheio de tentáculos, coisas que ficaram grudadas. Mas se você permitir que a palavra fique arrancando isso que está deformando você no mundo espiritual, deformando, ame a palavra. Respire a palavra de Deus. Não porque a palavra de Deus vai te dar benefícios no natural, é porque a palavra de Deus está te lavando. A palavra de Deus está limpando o teu homem exterior para que o homem interior se manifeste, apareça. A palavra de Deus está transformando a tua mente, mudando o teu viver. Não tem nada a ver com circunstâncias. Mudando o teu coração, amado. Ame. Peça ao Espírito Santo que Ele conceda a você desejo de leitura da palavra, amar a palavra, se debruçar sobre a palavra, procurar saber o que a palavra está falando para você, porque a palavra está revelando quem Jesus é e quem Deus é, quem você é, e não a palavra está te dando o caminho do tesouro, as chaves da vitória, não. Vou amar a palavra porque a palavra vai me dar, vai fazer com que eu descubra a felicidade nas coisas, usar ela como instrumento para abrir portas. Não nós vamos enlouquecendo como evangélicos, amados. Como já está um monte de irmãos nossos loucos, amados. Pastores colocando portas dentro da igreja, 70 portas para pessoas passarem, botando o caminho de sal, aí enchendo a igreja no domingo que vem. Imagina eu falar para vocês, olha, domingo que vem eu vou botar sal aqui no altar, e vocês todos vão vir aqui, e vão passar sobre esse sal, porque Davi, quando caminhou no vale de sal, ele recebeu vitória.
Vamos ler o texto aí. Olha só, teve vitória. Você precisa de vitória também. Quem não precisa de vitória, mano? Quem não está passando uma luta aí fora? Quem de vocês aqui não está passando uma luta aí fora? Aí tudo que nós queríamos era um caminho de sal. A gente está querendo uma resposta, uma ajudinha do Pai, de Deus. A igreja está ficando louca, amados. E se nós não tomarmos cuidado, nós enlouquecemos juntos. Caminho de sal. Aí no próximo domingo está cheio de gente aqui para a gente caminhar sobre o sal. Aí 3, 4 pessoas resolvem, tem vitória naquela semana, eu chamo aqui em cima, eu dar testemunho. Por causa do sal, não foi o sal. Portas. Imagina 70 portas, aqui nem cabe, né? 70 portas. Que absurdo, né? Para nós aqui a gente ri, é um absurdo, mas isso está acontecendo agora. Aí você fala assim, pastor, mas o senhor não sabe a luta que eu estou passando, a dificuldade que eu estou passando. Se fala, se o senhor desse me liberasse, eu estaria passando aquela porta hoje. Se eu afrouxar aqui, vocês vão para lá, mano. Pode ter certeza. Se não é que não já tem gente indo lá. E está vindo aqui hoje, está assim. Mal não vai fazer, pastor. Um dia que eu não venho aqui não tem problema nenhum. E se der certo, olha que coisa maravilhosa. Aí você vai que dá certo, né? E se der certo, você está perdido, porque você não vai voltar mais aqui. Aí você nunca mais. Você vai ficar com aquele navio, daquele pirata dos Caribes, todo deformado. Você que deveria manifestar a glória de Deus. Mas nós ficamos todos deformados, preferimos ficar todo deformado, mas ter as coisas ao nosso redor funcionando. Minha filha tranquila, meu filho estava doente, foi curado, o caroço sumiu, o dinheiro apareceu. Nós pagamos, parece que nós queremos pagar qualquer coisa para que funcione. Queremos pagar qualquer preço. Desde que funcione, desde que dê certo. Ah, pastor, é uma loucura, mas vai que dá certo, vou lá. Se nós não ficarmos ministrando isso aqui, amados, nós vamos para lá. Se nós não formos para lá, nós trazemos aquilo para cá. A gente começa a fazer aqui e imitar. Parece, e aqui está ficando parecido com lá, está tomando a forma. Eu falo isso como é que se fala? De experiência. Não sou pastor há 3 anos, amados. Nós estamos aqui há 2 anos e meio, 3 anos, mas nós estamos à frente desse trabalho há 20 anos. E é assim mesmo, vai entrando, vai tomando, a gente vai tomando a forma. Daqui a pouco a gente está fazendo fitinha também, está fazendo essas macumbas, a gente vai fazendo, amado. E aí a gente fica assim, a gente faz, mas não é tão bom como eles são bons demais. O cara bota lá, entra um cara bêbado na igreja, o cara bota um lenço na cabeça e ora. E o cara fala que nunca bebeu mais. Nunca bebi, não vou beber mais. Olha que maravilha, mano. Você acha coisa maravilhosa? Funcionou. Quer dizer, a família, se isso é verdade, né? A família vai ficar extremamente grata. Um alcoólatra entra numa reunião, uma oração, maravilha, pô. Até Jesus vai falar assim, caramba, isso é violento mesmo. Mas Jesus não veio para isso. Entende? Não tem nada a ver com o evangelho. Jesus veio buscar uns homens e mulheres que estão com o nome escrito no livro da vida, mano. E esses que estão escritos nesse livro, esse livro foi escrito antes da fundação do mundo. Não existia nem mundo, nem fundação, ele escreveu o teu nome. Aí a esses que ele escreveu o nome, ele foi dar o Espírito Santo veio habitar nesses e deu uma nova natureza. E agora você que tem uma nova natureza, Deus te chama para manifestá-la, para desenvolver essa salvação. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Somos justificados pelo sangue do Filho de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, que pela morte, nós que éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho Jesus. Ora, se nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Ele, muito mais agora seremos salvos. Mas salvo de quê? Se eu já fui reconciliado. Romanos capítulo 5, agora seremos salvos. Quem será salvo? A igreja.
Quem será salvo? A igreja, os filhos de Deus, quem será salvo? Homens e mulheres que foram reconciliados. Quem é que foi reconciliado, amados? São os crentes. Leia lá Romanos capítulo 5. Nós que fomos, já que nós éramos inimigos de Deus, e Ele morreu pelos inimigos, agora nós vamos ser salvos pela sua vida. Pela sua morte, Ele nos reconciliou. E pela sua vida, ou seja, sua ressurreição, agora viva à destra de Deus, nós estamos sendo salvos por essa vida. Entenda, nós estamos no processo de salvação, a igreja precisa ser salva. A igreja não precisa dar certo na sociedade, a sua família precisa, minha família tem que dar certo, os meus filhos têm que dar certo, a minha saúde tem que dar certo. Amados, você tem que ser salvo. Imagina, está acontecendo um terremoto, você precisa ser salvo. Acorda, desperta, a igreja precisa de salvação. E não está falando de céu e inferno. Céu e inferno era para quem é inimigo de Deus. Os inimigos de Deus vão lá para o trono branco, para a ira de Deus, a Bíblia diz. Ira de Deus. Nós fomos salvos da ira de Deus. Agora, salvos da ira de Deus, ou seja, reconciliados, nós seremos salvos pela sua vida. A igreja se reúne para ter um entendimento claro na sua mente para uma salvação que nos aguarda agora. Fala para o irmão que está ao seu lado, nós precisamos ser salvos, amados. Mas não se preocupe, na questão de céu e inferno, né? Eu, pastor, posso ir para o inferno? Não, inferno. Ser salvo completamente, amados. Por isso nós nos reunimos. Por isso nós estamos reunidos, por isso nós meditamos na palavra. E o diabo tem colocado tanta bobagem dentro da igreja, tanta tolice, tanta meninice, porque os nossos problemas lá fora são tantos. E o diabo tem invadido as igrejas, tem minado nossa mente, nosso conhecimento. Nós vivemos tempos difíceis, amados, de trevas. A solução lá para a sua casa não está nas circunstâncias, está só em você, amado. Você tem a capacidade, a capacitação totalmente eficaz para ser uma luz lá onde você está, no seu trabalho, na sua casa. Não aguarde nada dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, do seu patrão, do pastor. A expectativa está em você. É você. Levante-se, você. E se você não está conseguindo amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, caminhar como Ele caminhou, é porque a sua relação com a palavra não está adequada. É porque a sua relação com Deus não está adequada. A sua intimidade com Ele não está adequada. Antes, quando você fala assim, pastor, eu preciso me reconciliar com o meu marido, nós temos que nos reconciliar com Deus. E você se reconciliando com Deus, você vai ser uma esposa adequada, um marido adequado, um filho adequado. Porque a tua relação com Deus está correta. Ou nós consertamos a nossa relação com Deus, ou tudo vai dar errado. Nós não vamos consertar nada. Nós temos que estar... Aí você pode achar, mas a minha relação com Deus está correta, porque você vem aqui. Mas o fato de vir aqui não está dizendo para você que a tua relação com Deus está correta. Aqui está sendo buzinado. Está mostrando o caminho, mas você tem que agir, você tem que caminhar. Há uma responsabilidade que é sua. E essa responsabilidade é você que tem que assumir. De relação com Deus, com Jesus, com a palavra. De poder amar. E começa assim, né? Com essa responsabilidade e o desejo de estar aqui. De ouvir. Começa por aí. Ouvir a palavra. Me reunir em torno da palavra. Porque se eu me acertar com Deus... não quer dizer que meu marido vai mudar, meu filho vai mudar, as circunstâncias vão mudar, mas eu vou ter capacitação para aguentar todas as situações de cabeça erguida, boas e ruins. Eu vou aprender, como Paulo fala, né? A passar por toda e qualquer situação, essa ou aquela, honra ou desonra, né? Riqueza ou pobreza. Por quê? Porque eu aprendi com ele uma relação adequada com meu Deus. A relação adequada com meu Deus não mudou minha circunstância, mudou meu coração. Me fortaleceu de tal maneira que eu posso todas as coisas, porque a minha relação com Ele está me fortalecendo.
O que te fortalece? As circunstâncias transformadas ou o coração de Deus agradado pela sua relação com Ele? Você pensa que o que te fortalece é a circunstância, mas não é. O que nos fortalece é uma relação adequada. Se relacione com Deus de maneira adequada. Ele te fortalece. E você passa por qualquer situação. Não vencendo as situações, mas você passa por elas do jeito que elas vierem. Se forem boas notícias, se forem más notícias. E não culpo Deus, porque as notícias são ruins. Não culpo Deus, porque em vez de vir saúde, veio doença. Não culpo ninguém. Mas Deus tem me fortalecido. Por que Deus vai fortalecer você? Porque eu quero ter uma relação adequada com a palavra de Deus. Amém, amados? Ame a palavra. Busque a palavra. Parabéns por você ter acordado cedo nesse domingo e ter vindo para cá. Agradeça a Deus, porque nessa manhã você foi um pouco mais edificado. Você não veio buscar circunstâncias. Ainda que você esteja precisando muito de uma interferência na tua circunstância, você não veio buscar isso. Ou se veio buscar isso, se decepcionou. E Deus está tratando, está moldando, está nos espremendo. E persevere, amados. Porque esse é o Evangelho. Não é o que nós queremos. Nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Quando Jesus entra em Jerusalém, nós achávamos que Jesus entraria em Jerusalém para resolver a crise. Acabar com os romanos, com o Império Romano, acabar com tudo, nos dar liberdade. Aí é Hosana, bem-vindo, pode chegar, cantamos louvores para ele, mas aí ele vem pregar o culto e fala, vim morrer, e não presta, mata ele. Nós preferimos ladrão, salteador, mentiroso, porque é o que nós somos. Nós escolhemos aquilo que nós somos. Prefiro um ladrão do que Jesus. A gente não tem coragem de falar isso. Mas foi isso que a humanidade, na figura lá na cruz, escolheu. Entre uma palavra, entre Jesus, escolher o ladrão. O assassino. O mentiroso. Aí quando a gente fala para nós fazemos isso, nós acabamos nos apertar, nós mentimos, nós matamos, é porque se não apertar, sai o que está dentro de nós, amados. Porque foi isso que nós escolhemos. Aí pegaram Jesus, crucificaram Jesus. Um dia, Hosana é o que vem nas alturas, seja bem-vindo. No outro dia, crucifica, cospe e faz isso. É isso que nós fazemos com Jesus, quando saímos de um lugar onde a palavra de Deus está sendo ministrada e vamos para um lugar buscar uma circunstância transformada com um caminho de sal ou portas abertas. Nós estamos cuspindo em Cristo Jesus. Nós estamos colocando aquela coroa na cabeça dele, falando, a sua mente não me interessa, Jesus. O teu conhecimento não me interessa. O que você está apontando para mim, eu coloco um prego nas tuas mãos que eu não quero. O teu caminho também eu vou amarrar. Nós estamos crucificando Jesus com as nossas reuniões. Jesus é desprezado nas igrejas evangélicas. E o diabo tem feito isso. E as pessoas pensam que estão adorando a Deus e estão adorando o diabo. E a igreja está cada vez mais sendo espoliada, machucada e ferida. A igreja ficando cada vez mais pobre, pensando que é rica. Mas Deus está nos aconselhando nessa manhã. Vamos nos reunir em torno da palavra de Deus. Vamos comprar colírio para os nossos olhos. Vamos comprar vestes para que a gente não mostre nossa nudez. É nosso tempo, amados. Você é bem-aventurado você estar aqui nessa manhã, ouvindo o que você está ouvindo. Deus continue te fortalecendo, você e sua família, para que você possa perseverar. E a circunstância não te vencer, mas a palavra de Deus se vencer todos os domingos. Amém, amados? Vamos ficar de pé, são 10 horas e 6 minutos. Nós vamos dar um intervalo até 10h30. Vamos retornar às 10h30, amém? Nós vamos reunir os